Salve, amigos do Detetives Vascaínos, ótima terça-feira a todos, mais um Giro no Ar começando com sucesso num dia de muitas informações sobre o Vasco. Teve definição do adversário do Vasco nas quartas da Copa do Brasil, executiva Adimar Lopes atualizando a busca sobre reforços e pedindo paciência para as chegadas de novas peças, possíveis saídas de titulares ainda nessa janela, jogador por detalhes para chegar ao Brasil e ser anunciado e obstáculos financeiros na busca por um plano A para defesa. Por aí você já percebeu que são temas quentes e eu vou te contar tudinho do que está rolando com aquele jornalismo que você já conhece, bem apurado e com total responsabilidade. Isso sem falar que no próximo domingo vai terá um jogo mega importante pelo Brasileirão e que vai marcar a estreia aí do retorno. Se perder, dias negros vão pairar aí sobre São Januário. Portanto, se liga aqui comigo até o final, deixe o like, compartilhe o conteúdo do amigo aqui de vocês e mostre que você sabe fortalecer este projeto. Bom, inicialmente vamos dar o pontapé falando do sorteio da Copa do Brasil, onde ficou definido hoje pela manhã o adversário do Vasco, né, nas quartas de final da competição, e teremos clássico carioca. O embate será contra o Botafogo, que ultimamente anda sendo uma pedrinha em nosso sapato. Obviamente, nos anos recentes, né, o clube se reestruturou, investiu e não foi à toa que ganhou aí o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Nessa temporada faz uma campanha mediana, mas vem conquistando bons resultados. Lembrando que pelo primeiro turno do Brasileirão, no jogo disputado lá em Brasília, apesar do mando de campo ser do Vasco, o time alvinegro bateu o Cruz Maltino por 2-0. E agora se enfrentam em outras circunstâncias no duelo que promete. Vale destacar que em 2020 as equipes também se encontraram na Copa do Brasil, mas na quarta fase o Botafogo venceu o jogo de ida por 1-0 e segurou o resultado em um empate sem gols em São Januário, eliminando assim o Vasco e avançando às oitavas da competição. Agora o Vasco terá a chance de dar o troco, em que pesa as muitas limitações do time do Fernando Diniz, que sofre com a ausência de reforço. Ambos os jogos já estão confirmados. A ida acontece no dia 27 de agosto, com o jogo devendo ser em São Januário, e a volta no dia 11 de setembro lá no Newton Santos. Ainda há essa discussão aí de um possível acordo para que ambos façam os dois jogos no Maracanã. Quem passar de fase pega o vencedor entre Fluminense e Bahia. Bom, para poder bater de frente contra o Botafogo e competir à altura, o Vasco vai precisar se reforçar. E hoje coube ao executivo Adimar Lopes responder aos questionamentos dos colegas ali presentes sobre o mercado da bola do Vasco. O diretor evitou se alongar muito sobre o tema, afirmando que nessa hora é importante o silêncio, mas admitiu que essa semana teremos novidades tanto em termos de chegadas como de saídas e que o clube está no meio de algumas negociações. Pediu paciência aos torcedores por conta da situação econômica do Vasco, mas revelou que está no mercado para reforçar a defesa e o ataque. Vou destacar algumas aspas do Adimar nesta mini coletiva. Estamos com negociações em curso, espero que nos próximos dias tenhamos novidades. O Vasco claramente está em negociações e entende que há uma necessidade de reforçar o time em vários setores. As negociações estão em andamento, também há contatos para saídas ou venda de alguns ativos de alguns jogadores do clube. Mas entendemos que nesta fase da negociação o sigilo é extremamente importante para chegar às negociações que nós entendemos que defendem os interesses do Vasco. Acreditamos que vamos manter esse sigilo para chegar ao bom porto, digamos assim. Procuramos reforços para a defesa e o ataque. Nós estamos trabalhando atualmente para tentar trazer reforços para o time, batalhando por esses reforços com o professor Diniz. Estamos no meio de algumas negociações, sabendo que, mais uma vez, voltando ao assunto, o Vasco, na situação financeira que está, não pode nem conseguir ser agressivo e antecipar o mercado ou fechar o mercado na primeira semana. Temos que ser um pouco pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar. Temos que ser um pouco pacientes porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo, declarou o Adimar Lopes. Ele também foi perguntado sobre o trabalho do Diniz e pregou confiança. Disse que existe uma sintonia muito grande entre a diretoria, o grupo de trabalho e o treinador. Destacou que eles trabalham arduamente para reverter essa situação
e que a relação aí entre o treinador e o grupo também é muito boa. Por isso ele acredita que o Vasco aí está em total sintonia e a solução vai ser sempre passar pela manutenção deste trabalho. Galera, complicado toda essa situação, porque veja bem, o Vasco está mal das pernas no Brasileirão, está com uma decisão importante de quartas de final da Copa do Brasil batendo a porta, e até agora os tais reforços que o Vasco busca para o ataque e para a defesa não chegaram. E o que é pior, ainda corre o risco de perder titulares antes da chegada desses jogadores. E geralmente esses gringos, quando chegam, não chegam logo assim, vestem a camisa de cara. Tem a questão da burocracia do visto do trabalho, a parte física, né, a parte técnica. Lá na França, por exemplo, onde o Andrés Gomes joga, o campeonato estava parado. Aqui o ritmo está alucinante, então isso preocupa demais. Mais uma prova de que o planejamento foi muito mal conduzido no Vasco. Em relação a possíveis saídas que eu comentei mais acima, muito se fala que em breve vão chegar ofertas concretas na mesa pelo Ryan, pelo Piton e principalmente o zagueiro João Victor, zagueiro que não está vivendo um grande clima com a torcida do Vasco depois das suas últimas atuações e atitudes fora de campo. As informações que chegam é que o CSKA da Rússia tem tudo para levar o jogador ainda nesta janela. O Admar Lopes, inclusive hoje também, foi questionado sobre essa situação do João Victor, já que dias atrás houve aí uma notícia de que ele teria pedido para deixar o time. Segundo o Admar, até o momento não houve esse pedido do zagueiro para deixar a equipe, mas deixou no ar a possibilidade disso acontecer, já que ele disse que ia conversar hoje, nesta terça-feira, com ele, já que domingo tem um jogo importante pela frente e essa decisão do jogador é importante, né, para definir isso. Amigos, pela minha experiência, está muito na cara que tem coisa aí. Tem proposta na mesa, tem desejo do jogador em respirar novos ares, só que o Vasco tem que se resguardar nos seus direitos de receber uma oferta condizente com o que foi pago na época. Aliás, nem foi pago na sua totalidade, porque o Vasco ainda deve ao Benfica pela sua contratação, mas ficou acertado naquela ocasião um valor na casa dos 6 milhões de euros ao clube português, podendo chegar a 8 milhões de acordo com gatilhos previstos no contrato. O pagamento seria parcelado em 3 vezes e, segundo consta, ainda há parcelas atrasadas. Sobre a proposta russa, o que se comenta nos bastidores é que seria na casa dos 4 milhões e meio de euros. Enfim, vamos aguardar os desdobramentos, porque no Vasco as coisas mudam de minuto a minuto. E se perder o João Victor, que hoje é considerado o titular do time do Fernando Diniz, aí que o Vasco vai precisar mesmo abrir o bolso, logo, para trazer não só apenas um zagueiro, como 2. E a situação não está fácil, hein? O plano A da diretoria, o colombiano Carlos Cuesta, não está assim tão perto como alguns veículos comentaram ontem à noite. O Vasco realmente está em cima do lance, tem forte interesse, mas os turcos são duros na queda. Não querem assim se desfazer do jogador sem recuperar próximo do que investiram nele. Olha que a torcida do Galatasaray está doida para o clube se livrar do jogador. Pelas redes sociais, torcedores ironizam inclusive o zagueiro e o criticam pelo fraco desempenho desde que foi contratado e que não justifica o alto investimento feito pelo clube turco. Hoje eu voltei a conversar com um jornalista turco. Esse jornalista aí, o Sagatay Sel, que acredito que se pronuncia dessa forma, da HT Sport Rádio 105,4 FM. E o colega me informou e realmente o Vasco fez uma oferta na casa de 1 milhão de euros, né, com o empréstimo do jogador, mas com uma opção de compra por volta de 13 milhões e meio de euros. O Galatasaray rechaçou de imediato porque quer vender o zagueiro por um valor aí de cerca de 8 milhões de euros. Num primeiro momento, não pensa no empréstimo, apesar de que se o Vasco colocar uma obrigação de compra num valor mais alto, a situação pode até se reverter e mudar de figura. O que se comenta na Turquia é que o Galatasaray está esperando uma oferta do Spartak de Moscou e que a mesma seja em torno de 6 a 8 milhões de euros. Porém, o Spartak colocou o Cuesta como uma terceira opção da sua lista de reforços para o setor. Caso não consiga aí os 2 primeiros, aí sim o jogador seria tentado pelo clube russo. Pelo menos isso foi o que o colega turco me revelou. Bom, o Vasco tem outras opções na manga. E se confirmar esse nível de dificuldade de trazer o jogador agora, certamente vai buscar outros nomes. Só acho que os anos anteriores já ensinaram bastante ao Vasco não ficar preso por muito tempo numa só tentativa. O jogador não vem, aí depois tem que começar uma nova negociação,
não consegue e acaba não trazendo ninguém. Por isso é preciso um senso de urgência nesta hora. Bom, se por um lado está difícil para trazer o zagueiro colombiano, por outro, tem um colombiano do ataque que está cada vez mais perto. O Andrés Gomes, como eu já falava desde o final de semana passado, o Vasco e Rennes ainda costuravam os últimos detalhes do acordo verbal que fecharam. E por conta disso o atleta não tinha sido liberado ainda para viajar para o Brasil e assinar com o Vasco, não teve essa autorização. A situação avançou nos últimos dias, aí, principalmente desse final de semana para cá, e as questões burocráticas estão praticamente aí no fim. Hoje eu tive a confirmação procurando um dos dirigentes do Rennes, que é o responsável pelas negociações por lá, o diretor esportivo Loic Desiré. O questionei se o Vasco e o Rennes estavam prestes a finalizar mesmo a troca de documentos para sacramentar o empréstimo do jogador. E ele me respondeu com aquele emoji do polegar para cima, deixando claro que essa informação está correta e que só falta isso mesmo. Portanto, a situação do Andrés Gomes, meus amigos, é questão de tempo. Pelo meu feeling, acredito que até o final desta semana deva estar sendo liberado para viajar para o Brasil e assinar com o Vasco após os exames médicos. Veremos. Bom, galera, essas são as informações que eu tenho para hoje, por isso finalizo mais um boletim. Em breve estou de volta com mais novidades. Agora eu quero que você comente aí. O que você acha dessa possível saída do João Victor? Tem que vender mesmo se aparecer uma proposta dessas? E o tal Carlos Cuesta ainda acredita que vai ser contratado esse zagueiro? Então bora comentar aí. Um grande abraço e até a próxima.